E aí, aos 34 anos, eu fundei a Guardiões do Mar, junto com um grupo de alunos e professores, e a nossa função era essa: vamos provar que a Baía de Guanabara está viva. Na verdade, quando a Guardiões do Mar nasce, não era nem a intenção de existir uma ONG. Nós fizemos uma exposição, chamada a primeira exposição de Ciências do Mar de Niterói, no Shopping Bay Market, em Niterói, que eu queria levar informação. Porque mesmo como aluno, eu era meio maluco. Eu pegava uma mesa de bar, pegava uma cadeira, tem o terminal rodoviário de Niterói, são milhares de pessoas que passam ali. Então eu pegava uma coleção. Pegava uma coleção de animais in vitro, botava na mesa, ficava na porta e as pessoas passavam. Quanto está vendendo? Um monte de animal conservado em álcool informal. Eu falei, não, esse animal aqui ele é da Baía de Guanabara, esse animal está morrendo. E aí juntava gente, sabe? Disseminar informação. Exatamente. Né? E aí, quando eu vi o interesse da sociedade por uma simples coleção de animais in vitro, né? Animais conservados, e as pessoas, isso aqui tem na Baía de Guanabara? Eu falei, tem na Baía de Guanabara. Uau. E aí aquilo foi tomando um vulto maior, fiz essa exposição, né? E aí a exposição passaram 55 mil pessoas. Caraca. Aí o pessoal monta uma ONG. Eu falei, gente, o que é isso? O que é uma ONG, né? Aí fui estudar sobre o assunto, juntei lá uma galera. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 32 anos. Legal. Né? Como eu te falei, eu passei 10 anos da minha vida na vida militar. Sim. Então, esses 10 anos eu continuei o trabalho social. Mas voluntário e totalmente... Voluntário. Aí nasce a ONG, aí eu peguei de 98, a gente nasce no dia 19 de março de 98, vamos completar 25 anos agora em março do ano que vem. Já o Jubileu de Prata, né? Estamos preparando uma festa bonita, aí o ano todo. Legal. É o aniversário, né? Não é aniversário, é aniversário. E aí a gente começou a fazer esse trabalho com pescadores, já existia, eu retomei esse trabalho. Mas nessa época, o mangue, você já sentia lá, quando você chegou na ilha, né, de Itaoca, que ele já tinha algum problema, assim? Por isso que você resolveu iniciar o trabalho ou não? Você só queria preservar, né, ali, por conservar? exemplo, o mangue é o segundo ecossistema mais produtivo do planeta Terra. Né? Ele só perde para os recifes de coral. Então, assim, toda a energia, né, de comida, de tudo que tem na Baía de Guanabara, ela vem desse manguezal que ainda existe. Na época que a família real chegou ao Brasil, nós tínhamos 262 quilômetros quadrados de mangue na Baía de Guanabara. Hoje só tem 80. Né? Então, assim, diminuiu muito. Sem mangue, sem peixe. Então, 60% das espécies comerciais hoje que existem, que você pode ter disponível na sua mesa, elas dependem do manguezal em algum momento da vida dela, seja na fase larval, seja na fase juvenil ou seja na fase adulta. Elas vão precisar do mangue. Então, sem mangue, sem 60% do que a gente come. Então, ou seja, o mangue ali ele acaba sendo uma peça essencial no desenvolvimento de várias espécies marinhas, não só das que vivem no mangue. Exatamente, total. Porque tem aquelas espécies que vivem no mangue e tem aquelas que vão ao mangue numa parte da sua vida, em algum momento. Porque o mangue ele tem uma característica, ele é o encontro da água doce com a água do mar. Então, essa água salobra, as raízes dessas árvores, aquele substrato inconsolidado que é a lama, né? Toda essa característica faz dele um ambiente único. Por exemplo, no Brasil só existem 5 espécies de árvores de mangue. E na região sudeste são só 3 espécies. E essas árvores só nascem ali. Existe, inclusive, uma briga da academia para tentar tornar o mangue um bioma à parte, porque ele é um ecossistema da Mata Atlântica. Mas ele tem características tão próprias que a intenção é, em longo prazo, transformá-lo num bioma, né? Aí vou dar um exemplo, a Baía de Guanabara, né? A mídia tem muito essa coisa, a Baía de Guanabara está morta. Não, a Baía de Guanabara é biodiversa, a Baía de Guanabara pulula de vida. Obviamente que ela tem uma série de agressões cotidianas, né? São 18 mil litros de esgoto in natura que chegam nelas por segundo. Uau, né? Todos os dias, a cada segundo, 18 mil litros de esgoto in natura. Pelo contrário, é uma grande guerreira, né? Muita coisa. São 90 toneladas de resíduos sólidos que vão ser carreados para a Baía de Guanabara, que não foram coletados, que foram descartados de maneira incorreta. Todas essas agressões vão impactar o mangue. E como você tem no mangue boa parte dos peixes que vão ter suas larvas, os seus ovos lá no mangue, essa contaminação pode levar a questões críticas, né? E aí as pessoas perguntam muito, né? Por que a Baía de Guanabara ainda não morreu? Tem 2 questões muito estratégicas. Existe um canal dragado pela Marinha, para que haja o fluxo de embarcações. Esse canal tem 17 metros. Então, uma corrente marinha que vem do meio do Oceano Atlântico, quando ela bate aqui na frente da costa do Rio, que encontra as Ilhas Cagarras, essa água fria e rica em nutrientes, ela entra por esse canal dragado, vai até Paquetá,
bate e volta empurrando água suja. Então, a cada 12 dias, metade da água da Baía de Guanabara é renovada. Exatamente. E aí isso está caindo para o mar, mas acaba que a Baía mesmo é renovada. É renovada a cada 12 dias. E aí você tem os manguezais, que são protegidos lá pela área de proteção ambiental de Guapimirim. Então, essa biodiversidade é mantida por isso. Por essa água rica em nutrientes que chega, que empurra água suja, e esse manguezal que tem a função de ser berçário da vida. E aí, além disso, você tem o manguezal que alimenta a socioeconomia, né? Só na margem de Itaboraí, São Gonçalo, Guapimirim e Magé, que são esses 4 municípios que estão dentro da área de proteção ambiental de Guapimirim, são mais de 600 famílias que vivem exclusivamente da cata do caranguejo. E é caranguejo, né? A principal atividade econômica ali que a gera... do caranguejo, o caranguejo sá. Uma renda... É o caranguejo sá. Que é aquele peludinho. Exatamente. Então, assim, contando essa história, né? E 98, ostra? Não tem ostra no mangue, não? No mangue da Baía de Guanabara, não, por uma questão. Na década de 60, 70... toda essa cobertura vegetal desses manguezais da APA de Guapimirim, ela perdeu 60% da sua cobertura vegetal. Porque uma das coisas que descobriram que o mangue faz é que essa madeira ela leva mais tempo queimando e produz mais calor. Então, as olarias que produziam as telhas e os tijolos para construir todas essas cidades do entorno foram ao manguezal extrair essa madeira. E não existia ainda... Madeira de mangue. Madeira de mangue, para queimar mesmo nos fornos das olarias, né? Caramba. Então, que agressão, quando né? chega em 80, você tinha metade dessa cobertura vegetal já dizimada. E existia um plano do governo na época de criar um grande condomínio, né? O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro seria onde hoje é o Manguezal. Essa era a proposta na década de 60. Né? Ou seja, chamava Nova Brasil esse empreendimento. Onde hoje você vê só árvore de mangue e o alimento da Baía de Guanabara e o respiro da Baía de Guanabara seria um monte de casa e um aeroporto. Né? E aí um cara chamado Elmo Amador, um geógrafo, que é o papa, assim, quem estuda a Baía de Guanabara, quem gosta, tem que conhecer Elmo Amador, não tem jeito, ele já é falecido, mas o legado dele é muito grande. Ele juntou com alguns ambientalistas da época, convenceu o governo militar a criar uma unidade de conservação para proteger aquele manguezal que já estava quase sendo perdido. E aí nasce, em 84, a Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, que foi a primeira unidade de conservação do Brasil para conservar manguezais, que é onde nós hoje temos a honra de trabalhar. Né? Então, assim, a Guardiões do Mar... ela e tem que é onde ainda tem uma proteção ambiental ampla, né? Porque existe todo um trabalho feito com essas comunidades, o conselho gestor... A conscientização, né? O conselho da APA, ele é formado por ONGs, pela academia, então você tem a UF, você tem a UERJ, você tem a UFRJ, nomes de ponta nacionais que estão ali nesse conselho, conversando com pescadores, com catadores de caranguejo, com quilombolas, com poder público e com ONGs. É um conselho muito atuante e a conversa flui muito bem, muito tranquila. Então, o pescador ele está lidando diretamente com a prefeitura, diretamente com a academia, diretamente com as ONGs, e todos têm paridade, né? Tem direito a voto, tem direito à fala. Isso faz o sucesso, embora as pessoas não percebam, mas tem muitos resultados positivos. Ou seja, a governança ali que acabou... A governança funciona muito bem. Muito bem. E você diria que ela foi a principal responsável por trazer esse ganho organizado e essa proteção, ou ela é só um dos fatores? Ela é um dos grandes fatores, tem uma importância muito grande. Mas existe, por exemplo, eu comecei falando sobre que eu me encantei com a cultura da pesca. Né? O pescador artesanal, o catador de caranguejo, o quilombola, as pessoas que vivem da terra ou do mar, elas são os principais interessados em que não seja degradado. Perfeito. Porque dali sai o sustento delas. Né? Então elas cuidam. E aí, essa conscientização que já existe com essas pessoas que ainda não existe na sociedade que está no meio urbano, que é preciso educação ambiental, é preciso um trabalho mais árduo, ele bate de frente, né? Eles são uma barreira para tentar impedir essa degradação. Então, essa resistência também é muito importante. E quando você tem instituições que apoiam essa resistência, que dão voz a essa resistência, aí você tem uma coisa bacana.